Pois bem, a Rússia finalmente revelou seu jogo em relação às negociações com Donald Trump e às supostas intenções de encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje, Sergei Lavrov, chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, apresentou uma linha ultimativa. Ele afirmou que debater garantias de segurança para a Ucrânia sem os russos é utópico. Os garantidores da segurança na Ucrânia devem ser os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, incluindo a Rússia e a China. E o melhor modelo para essas garantias de segurança são as negociações de Istambul de 2022. E aqui vale lembrar que foi justamente por causa desse formato de Istambul que as negociações fracassaram naquela época. Foi exatamente naquela época, por causa disso, que tudo desmoronou. Por causa do fato de que a Rússia exigia ser a garantidora da segurança da Ucrânia, embora a própria Rússia tenha nos atacado. E não se esqueçam, Lavrov declarou claramente hoje que Moscou deve ter o direito de veto sobre a ativação dessas garantias de segurança. É aí que está toda a armadilha. Agora vamos discutir tudo isso em detalhes, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Patchy News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, os russos hoje mostraram claramente que, na verdade, tentaram enganar a ala americana do presidente Donald Trump. Resumindo, eu diria o seguinte: quando Steve Witkoff foi a Moscou no início deste mês, lá o Putin o enganou, dizendo que eles concordavam que a Ucrânia deveria receber garantias de segurança eficazes. Steve Witkoff, sem entender, voou para Washington e disse a Trump: Donald Trump, Putin concorda com as garantias de segurança e está pronto para parar a guerra. Donald Trump, sem saber do assunto, convida Putin para o Alasca, depois chama europeus e Zelensky a Washington e afirma: Putin não é contra a Ucrânia ter garantias de segurança. Mas todo o problema estava no fato de que os americanos absolutamente não entendiam de que garantias de segurança o Putin estava falando quando dizia que concordaria com elas. E hoje, Lavrov deixou claro que sim, eles simplesmente enganaram o presidente americano. O que disse o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia? Palavras diretas de V. O tema está em discussão séria. Considerar questões de segurança sem a participação da Federação Russa é utopia. Isso nunca vai dar certo. E mais, os garantidores devem ser os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, incluindo a Rússia e a China. Ou seja, Lavrov está dizendo que tudo bem, que sejam Grã-Bretanha, Estados Unidos da América, França, Rússia e China, todos juntos. No âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, nós vamos garantir que a Rússia, como um dos garantes da segurança, com certeza nunca mais atacará a Ucrânia. Traduzindo para uma linguagem simples, Moscou quer, ter em suas mãos o interruptor para ligar e desligar as garantias de segurança da Ucrânia. E aqui passamos para um ponto importante sobre as negociações de Istambul de 2022, o projeto dos Acordos de Istambul. Vou lembrar, a Rússia exigia a redução das forças armadas da Ucrânia, reconhecimento dos territórios ocupados como russos, da língua russa como segunda oficial, proteção da Igreja Ortodoxa Russa, entre outros pontos. Proibição de formações nacionalistas, toda essa besteira sobre desnazificação, desmilitarização. Mas o mais importante nem era isso. A questão é que, no projeto dos Acordos de Istambul, a Rússia exigia que a ajuda à Ucrânia, quaisquer garantias de segurança à Ucrânia em caso de nova agressão, fossem prestadas apenas com o consentimento de todos os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ou seja, de fato, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a Rússia exigia que tivesse direito de veto sobre qualquer ajuda militar à Ucrânia, sobre a concessão de garantias de segurança e sobre a ativação dessas garantias de segurança. E foi exatamente esse ponto que paralisou qualquer negociação em 2021. E agora Moscou, segundo as palavras de Lavrov, declara que garantias de segurança para a Ucrânia devem ser discutidas com base nos acordos de Istambul. Por isso, o Kremlin não mente totalmente. Putin afirma: não sou contra. Apoiamos garantias de segurança para a Ucrânia desde que Moscou tenha direito de veto sobre sua ativação. Resumindo, Moscou agora exige: vamos definir garantias de segurança para a Ucrânia.
Querem tropas de países europeus na Ucrânia? Sim, por favor. Querem que a Ucrânia receba mais defesa antiaérea? Sem problemas. Querem que a Ucrânia receba mísseis de longo alcance? Não vejo problema. Mas somente se houver um novo ato de agressão contra a Rússia? Olha, nós não somos contra, tudo bem. Mas Moscou deve ter em mãos a opção de bloquear essas garantias públicas de segurança. Ou seja, no âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, por exemplo, ocorre uma nova agressão. A Rússia sai, diz que é contra. Pronto, a Ucrânia não recebe nada e a Rússia, nesse momento, ataca a gente novamente. A Rússia exige isso agora e Putin, aparentemente, nem mente ao afirmar concordo com essas garantias de segurança. A Europa já meio que se preparou e diz que as negociações elas são uma chance de desmascarar os russos. E se as negociações fracassarem, a Europa está pronta para aumentar as sanções e registrar que Moscou não queria a paz, mas apenas a capitulação da Ucrânia. Isso não é pessimismo por pessimismo, mas uma tentativa de transformar os movimentos falsos do Kremlin em um prejuízo político para o próprio Kremlin e mostrar a Trump que o estão enganando. Além disso, a economia de guerra aqui fala mais alto do que os slogans. A questão é que a Reuters escreve que a Rússia não planeja reduzir os gastos militares em 2026 e a confrontação, como eles dizem, vai continuar. Não haverá retorno aos níveis anteriores à guerra. Vou citar diretamente uma fonte do Kremlin. Mesmo com um cessar-fogo, ainda será necessário produzir projéteis e drones. Isso, como vocês entendem, é a linguagem de uma guerra longa. O que tudo isso significa? O que é necessário para garantir? Se permitirmos o veto, esse modelo em que a Rússia tem direito de veto, no momento do próximo ataque, a ajuda a Kiev ficará simplesmente no ar. Por isso, os aliados estão montando um sistema automático. Se houver violações, o fornecimento de defesa aérea, munições e a intensificação das sanções são ativados automaticamente, sem coordenação com o agressor. Isso é muito importante. Esse é o principal ponto dessa discussão. A manobra paralela de Moscou consiste no fato de que Moscou também diz que não é só ela, mas também a China. E Moscou exige a participação da China nas garantias de segurança. Não é sobre a China como garantidora, mas sim sobre a cortina chinesa se Pequim fizer parte do mecanismo. Uma reação automática e dura do Ocidente soa como golpe contra o garantidor, sendo uma armadilha política conveniente. Putin aponta para a China como um dos principais potenciais garantidores. Isso um golpe contra a Rússia seria bastante lógico, contra a China, aparentemente, indiretamente, não. Sabemos que a China apoia a Rússia, mas assim a China já seria alvo e os russos querem envolver os chineses nessas garantias. O que o Ocidente coletivo respondeu a tudo isso? Os europeus dizem que estão prontos para enviar suas forças de paz, contingentes militares nacionais, e os Estados Unidos da América assumem a defesa do espaço aéreo, a defesa antiaérea. Essa configuração impede o Kremlin de acusar a OTAN de entrar na guerra, mas ao mesmo tempo transforma essas garantias de papel em objeto de presença física. Além disso, é preciso entender que a Rússia realmente não pretende parar a guerra de jeito nenhum. E agora, a participação das forças de segurança na Rússia chega a 40% do orçamento federal. O crescimento da indústria de defesa é o maior desde a União Soviética. Isso não é apenas um pano de fundo, isso é realmente a essência. Não é possível preparar-se para a paz e, ao mesmo tempo, planejar aumentar os gastos com a guerra. Bem, a menos que a paz seja só uma pausa para você, aí tudo fica claro. A conclusão é que Moscou não quer apenas garantias, ela quer obter controle sobre essas garantias de segurança para a Ucrânia. Enquanto o texto soa como uma utopia sem a Rússia, é preciso tomar como base os acordos de Istambul. No orçamento há mais armas. Isso não tem nada a ver com negociações de paz. São negociações sobre uma pausa. E aqui, ou vai funcionar o mecanismo automático das garantias de segurança que está sendo desenvolvido. Tudo vai esbarrar novamente no veto russo, por isso, por enquanto, deixo reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Se cuidem. Até mais.